Abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 6. Hoje eu quero ensinar para você algo. O melhor fica sempre para o final da festa. Jesus deixou para multiplicar água em vinho no final da festa. Hoje eu quero trazer algo mais, uma palavra vinda do coração de Deus para o seu coração. Lucas capítulo 6, versículo de número 38. Lucas capítulo 6, versículo de número 38, que diz assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a mesma medida que vós medirdes, sereis medidos também. Amém? Fique à vontade, ouça a palavra de Deus nessa noite. Diga assim comigo: Espírito Santo, nesta noite eu quero aprender mais uma vez a tua palavra. Me ajuda, Espírito Santo, a colocar em prática o que vou aprender nesta noite. Espírito Santo, eu te peço, em nome de Jesus, se eu estiver preparado para receber o dom da prosperidade, que eu receba. Mas se eu não estiver pronto, que o Senhor dê para mim apenas o necessário, para que eu não me perca na minha caminhada, para que eu seja um instrumento afinado em tuas mãos. Queridos, eu quero falar hoje sobre liberalidade. Queridos, eu quero contar testemunhos aqui para você de algo que eu tenho vivido com Deus. Eu tenho pregado todos esses dias que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tenho pregado aqui todos os dias que nós precisamos juntar tesouros no céu e não na terra. Queridos, eu gostaria de trazer para você nessa noite algo vindo de Deus. Queridos, no Velho Testamento, o povo de Deus era conhecido entre as nações através das riquezas, através do poder militar. Mas no Novo Testamento, o povo de Deus deve ser conhecido através do amor. O povo de Deus deve ser conhecido através das obras que são manifestas através do Espírito Santo em nossas vidas. Eu gostaria de convidar você nessa noite: abre o teu coração, abre o teu coração. No final do culto, eu quero orar por pessoas aqui nessa noite. Eu quero orar para Deus levantar empresários aqui nessa noite. Eu quero orar para Deus abrir portas de emprego nessa noite. Eu quero orar para Deus nesta noite abençoar a sua vida financeira. Mas eu quero deixar um alerta para você. Cuidado para você não se perder na sua caminhada cristã. Queridos, eu tenho vivido algo sobrenatural. Quem já viu o meu testemunho na internet, quem estava aqui no dia que nós gravamos o testemunho, você viu que eu não sou um homem que ama dinheiro. Eu não sou um homem preso a bens materiais. Eu não sou um homem preso a roupas. Queridos, eu por 6 vezes, o Espírito Santo me fez dar a minha mala com todas as minhas roupas. 6 vezes. E quando o Espírito Santo fez isso, Ele estava me preparando para que eu vivesse as experiências que eu vivi. A palavra de Deus diz: sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Eu tenho um projeto de ganhar 100 milhões de almas. E eu tenho um projeto de voltar a trabalhar com rádio. Eu tenho um projeto de fazer um programa de rádio em rede nacional. Para isso eu preciso de dinheiro. Para eu fazer um programa em rede nacional, quem sabe até na televisão, eu preciso ter finanças. Mas eu preciso ter cuidado para não me perder na caminhada cristã. Por que, queridos, eu digo isso? Porque infelizmente muitos, queridos, têm se perdido. Muitos têm se deixado levar pelo amor ao dinheiro, têm se deixado levar pela ganância. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que se você abrir o seu coração
se você deixar o Espírito Santo de Deus, de fato, abençoar a sua vida, se você deixar Ele transformar a sua vida, implantar o caráter de Cristo na sua vida, você será um cristão diferente. Queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, até parece que eu combinei com o pastor Alan, né? Até parece que eu combinei com ele de falar o que eu vou falar hoje à noite. Ele não sabe nem o que eu vou falar hoje. Ele até disse para mim, se o Senhor mudar, fica à vontade. Queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, quando eu olho para Barnabé, eu vejo Barnabé, ele vendeu todo um terreno que tinha que vender, ele vendeu e ele distribuiu o dinheiro na igreja. Queridos, quando eu olho para Ananias, lá em Atos capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles tinham um terreno, e eles venderam esse terreno, e chegaram com Pedro, sabe aquelas pessoas que elas querem se aparecer, elas querem dizer que elas fizeram, elas querem dizer que elas são as tais. E Ananias e Safira, eles deixaram o orgulho entrar no coração deles. Ananias vendeu um terreno, e ele chegou com Pedro e falou: eu vendi o terreno, vamos dizer que, portanto, a Bíblia não diz o valor, mas vamos dizer que ele tenha dito para Pedro assim: o apóstolo Pedro, eu vendi um terreno por 20 mil, e aqui está o dinheiro, eu trouxe o dinheiro para investir na obra de Deus. E quando na verdade, vamos dizer que ele tenha vendido esse terreno por 50 mil. Qual foi o erro de Pedro? Aliás, o erro de Ananias foi não ter ofertado. O erro de Ananias, qual foi o erro dele? Foi porque ele mentiu. Ele não precisava dar o dinheiro todo para a igreja, ele não precisava entregar toda a sua finança, mas ele disse para Pedro: está aqui o dinheiro do terreno que eu vendi, está tudo aqui. Você não precisa ser fariseu, você não precisa ser um demagogo, mas você precisa ser sincero diante de Deus. Você precisa falar a verdade. E Pedro falou assim: você vendeu por tanto o terreno? Foi. Pedro disse assim: você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Você vendeu o terreno não era seu. Depois que você vendeu o terreno, o dinheiro também era seu. Você não precisava mentir, você não precisava contar histórias mirabolantes, você não precisava enganar. Se você quisesse, eu imagino Pedro dizendo assim: olha, Ananias, se você quisesse dar só 50 centavos, se você quisesse dar só 50 centavos, você podia dar, não tinha problema nenhum. O dinheiro é seu. Nós não estamos aqui para pedir o seu dinheiro, não, o dinheiro é seu. Mas o grande problema de Ananias é que ele mentiu. E quando ele mentiu, ele caiu morto. E de repente Ananias caiu morto e os jovens levaram para sepultá-lo. E de repente chega Safira, e Pedro fala assim: vem cá, Safira, é verdade que vocês venderam o terreno por tanto? Ela disse: é verdade. Pedro disse: eis aí a porta, os que levaram teu marido, e eles também te levarão. Eu quero começar nesta noite contando algo, as coisas, as maravilhas que Deus tem feito na minha vida. E eu quero incentivar você a viver experiências maiores do que eu tenho vivido. Eu quero incentivar você. Queridos, não é pecado você ter uma empresa, não é pecado você ter condições financeiras. Que coisa linda, a irmã falando aqui sobre o projeto de ajudar as pessoas. Que coisa linda. Eu quero, a partir de agora, eu me comprometo de mandar para esse projeto todo mês. Eu quero mandar R$50 todo mês para esse projeto. Eu quero mandar R$50 todo mês, irmãos, para esse projeto. Eu quero pegar o número da conta da igreja, e os R$50 que eu mandar, que eu depositar, eu quero que o pastor Alan invista esse dinheiro nesse projeto. Queridos, nós precisamos ter um amor grande pela obra de Deus. Nós precisamos amar a obra de Deus. Nós precisamos amar o nosso próximo. Queridos, o evangelismo, ele também exige que nós tenhamos amor, que nós venhamos a demonstrar amor pelas pessoas. Eu lembro de um lugar, de um dia que eu cheguei numa cidade chamada Monte Dourado. Escute isso aqui, eu quero chamar a sua atenção. Você que não tem abençoado a obra de Deus,
Você que não tem investido no reino de Deus. Hoje eu estava conversando com a irmã, tem uma empresa de creme dental, que o dono dessa empresa, ele dá 90% na obra, ele fica com 10% para ele sobreviver. Quando eu olho para o Novo Testamento, quando eu vejo Atos dos Apóstolos, queridos, e eu sei que é muito sério o que está acontecendo nos dias de hoje, eu vou falar para você com toda sinceridade. Não é qualquer lugar que eu dou o meu dízimo, não. Não é qualquer igreja que eu dou oferta, não. Mas eu quero dizer a partir de hoje, queridos, eu quero ser um parceiro desse ministério. Eu quero ser um parceiro dessa igreja, porque eu conheci o seu pastor. Eu sei o homem de Deus que ele é. Quando o meu livro for lançado, eu quero destinar uma porcentagem para me investir nesse ministério aqui, nesse projeto de ajudar as pessoas. Sabe por que eu quero investir? Porque eu sei que o dinheiro que eu investi aqui, ele vai ser bem utilizado. E isso é importante nós sabermos. Queridos, não tranque o seu coração. Não feche o seu coração por causa dos mercenários. Não feche o seu coração porque você tem visto coisas horríveis. Eu também tenho visto. Mas é importante nessa noite você entender esta palavra. Não deixe de ofertar. Não deixe de dizimar. Não deixe de investir no reino de Deus. Não deixe. Quantos missionários, irmãos, existem pelo mundo afora, passando fome, mas por amor à obra de Deus estão pregando a palavra de Deus. Queridos, eu quero ser um missionário. Eu quero ser um missionário em todos os sentidos. Eu quero, além de ganhar almas, eu quero ajudar outras pessoas que também fazem missões. Deus colocou isso no meu coração. Queridos, eu sei que eu vou ser muito abençoado financeiramente, mas você pode ter certeza que quando eu morrer, você não vai ouvir dizer que o missionário morreu, olha que mansão ele deixou. É claro que eu vou abençoar os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, mas eu quero ensinar para os meus filhos que o mais importante disso tudo é juntar tesouro no céu. O mais importante disso tudo é aproveitar as bênçãos de Deus e reverter essas bênçãos em prol do reino de Deus. Nós precisamos fazer isso, queridos. Queridos, eu cheguei numa cidade chamada Monte Dourado. Eu entendi que Deus me levantou para despertar a igreja. Deus me ensinou a semear. Eu contei isso no testemunho, está gravado no testemunho. Deus me ensinou a semear. Para você que não estava aqui, ou para você que não ouviu o meu testemunho ainda, eu vou contar para você como Deus me ensinou este segredo. Em 1995, eu estava num seminário de missões, e os pastores estavam pedindo roupas para mandar para os ribeirinhos. Os ribeirinhos são as pessoas que moram na beira do rio. E eu tinha uma calça social muito bonita. Eu era novo convertido e o Espírito Santo falou assim para mim: dá a sua calça. E de manhã eu senti vontade de tomar um refrigerante. E naquela época o refrigerante custava 50 centavos, pastor Alan, 50 centavos. Mas pense no homem que estava liso igual quiabo em boca de bêbado. Liso, meu irmão. Pense no homem que estava liso, era eu. E eu pensei, mas que negócio é esse? Eu estou ouvindo vozes mandando eu dar o que eu tenho. Eu entreguei a calça. E quando foi depois do almoço, sabe o que chegou para mim? Uma grade de refrigerante. Falei, ué, como é que esse povo sabia que eu queria tomar refrigerante? Eu aprendi naquele dia o segredo de não depender de ninguém, de não pedir o seu dinheiro, de não explorar você. O segredo que Deus me ensinou é amar o meu próximo, é investir na obra de Deus, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu aprendi isso com Deus. Eu aprendi isso com Deus. Não foi à toa que Deus me fez conhecer o pastor Alan. Sabe esse colete aqui? Ele me emprestou. Aí eu falei assim, rapaz, eu gostei da ideia de andar com colete, é bacana. Ele falou, então é seu. Eu falei, ô Jeová. Queridos, eu não pedi, ele sabe disso. Queridos, Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Eu lembro de um dia que eu cheguei numa cidade chamada Monte Dourado. Eu quero que você grave bem isso. E quando eu cheguei numa casa,
Tinha um cidadão que ele veio cantando miséria. Ele veio falando que a vida dele estava um fracasso. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: sabe por quê? Porque ele é infiel. Ele não oferta, ele não dá o dízimo. E eu tinha 50 reais no meu bolso. Irmãos, se eu estiver mentindo, eu quero sair daqui direto para o cemitério, e do cemitério para o inferno. Eu vim aqui contar a verdade para despertar você, querido. Eu vim aqui te despertar acerca do amor ao próximo, acerca de você não amar o danado do dinheiro. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu tinha 50 reais naquele dia no meu bolso. O Espírito Santo falou assim para mim: filho, pergunta para ele se ele dá o dízimo. Pergunta para ele se ele é fiel. E o Espírito Santo falou assim: ele vai mentir. Eu falei: Senhor, mas se ele vai mentir, por que eu tenho que perguntar? O Espírito Santo falou: pergunta para ele. E quando ele disser, fala para ele que ele está mentindo. Eu falei assim: como é que está, irmão, a sua vida? Ele falou: irmão, está um fracasso. Eu falei: querido, você tem dado dízimo? Tenho, eu sou fiel no dízimo. Eu falei: você está mentindo. Quando eu falei você está mentindo, a mulher dele falou: irmão, ele é mentiroso. O Espírito Santo falou para mim assim: dá 50 reais para ele e manda ele consertar a vida dele, porque Ananias e Safira morreram porque mentiram. Queridos, eu vivi essa experiência, está no livro. Você precisa ler o livro que vai ser lançado. Queridos, sabe qual é o grande problema do ser humano? É o amor ao dinheiro, é o amor aos bens materiais. Sabe aquele irmão que tem carro, e aí ele vai para a igreja, às vezes está chovendo, ele passa pelo irmãozinho, não tem coragem de dar uma carona, ainda fala assim, liga para o irmão, fala: ô irmão, não te vi na igreja, você não estava. Aí o irmão falou: não, estava chovendo. Ele fala assim: você é de açúcar? Ô cara de pau, ao invés de perguntar se seu irmão é de açúcar, pega o teu carro, vai lá na casa dele, dá uma carona e leva ele para a igreja. Tem gente que precisa comprar óleo de peroba, irmão. Vocês conhecem óleo de peroba? Para limpar móveis. Tem gente que está precisando comprar óleo de peroba e passar na cara. Tem gente que está precisando viver o cristianismo de verdade. O cristianismo que Jesus deixou para nós vivermos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem gente que está extorquindo as pessoas, explorando a fé dos outros, quando na verdade precisa amar, quando na verdade precisa cuidar. Queridos, escute. Eu estava em Laranjal do Jari e eu conheci um irmão. Olha que testemunho lindo que eu vou contar para você, está no meu livro. Eu estava pregando numa igreja e Deus me mostrou o nome de um homem. O nome desse homem é Anderson. Esse homem há 8 anos a família orava para ele se converter. O Espírito Santo naquele dia falou para mim: filho, dá sua gravata para ele. Eu tirei a gravata e dei para ele. Naquele dia o Anderson e a esposa se converteram. Poucos meses depois ele foi para Belém, arrumou emprego. Hoje ele trabalha em Belém, ganha quase 4 mil. É dirigente da Assembleia de Deus. Hoje ele serve a Deus, é um homem de Deus. Mas eu não amei a gravata que eu estava com ela. Aquela gravata para mim não representava nada. Aquilo para mim era um pedaço de pano. Queridos, tem gente, irmãos, que ao invés de abençoar o irmão, critica. Eu já fui impedido de subir nos púlpitos porque eu não tinha terno e gravata. Pessoas que poderiam me dar um terno, pessoas que poderiam me dar uma gravata, preferiram me discriminar, preferiram me impedir de subir no púlpito do que me abençoar. Fariseus. Queridos, nós precisamos lutar para nós não sermos assim. Nós precisamos lutar para nós não amarmos as coisas materiais. As coisas desse mundo é tudo passageiro. Você vai morrer, você não vai levar nada. E aí Deus mandou eu dar o meu sapato. Olha que coisa linda. Aí eu dei o meu sapato. Se vocês quiserem, eu dou o telefone do irmão, eu falo porque ele me autorizou. O nome dele é Sebastião, ganhou o meu sapato. Eu nem sabia quem era o Sebastião. Escute que coisa linda. Aí o irmão Sebastião ganhou o meu sapato, foi para casa.
e me convidou para fazer uma visita na casa dele no outro final de semana. E eu fui com o irmão, que eu estava hospedado na casa dele. Quando nós fomos atravessar o rio, porque lá tem o Pará e o Amapá, o irmão Durval conhece. Tem o rio Jari, que divide o Pará do Amapá. Quando nós estávamos na balsa, que o irmão ligou o carro não pegou. Precisaram empurrar o carro para o carro poder pegar. Chegamos na casa do irmão Sebastião, oramos. Jesus curou um homem que estava com problema de garganta. Um demônio se manifestou, nós expulsamos o demônio. Na hora de ligar o carro para ir embora, o irmão deu na chave. O carro só fez nada de pegar, meu irmão. E ele pegou e empurrou o carro e nada do carro pegar. O irmão Sebastião disse: meu Deus, agora eu entendi por que o Senhor mandou você me dar o meu sapato. Sabe quem era o irmão Sebastião? Ele era dono de uma oficina mecânica. E ele entendeu que o sapato que Deus deu para ele era para ele consertar o carro do irmão que quebrou na porta da casa dele. Aplaude o Espírito Santo. Queridos, olha que testemunho lindo. Não espere eu pedir para você aplaudir o Espírito Santo. Aplauda quando você achar que você tem que aplaudir. Glorifique Ele quando você achar que tem que glorificar. Querido, sabe quanto custou o conserto do carro do irmão? 3.000 reais. Sabe quanto custou meu sapato? 200 reais. E no dia seguinte o Espírito Santo me abençoou e eu ganhei um sapato novo. Só que as pessoas hoje, irmãos, elas só querem ser profetas de bênção. Só querem ser profetas. Eles querem receber o profeta que vai chegar na sua casa e dizer assim: Deus vai te dar mais um carro, viu, Durval? Mas se Deus disser: Durval, pega o teu carro e dá para o João, não é de Deus não. Não é de Deus não esse homem. Mas se disser: Durval, Deus vai te dar 3 carros zerados, opa, é de Deus, é profeta. Só estou falando o nome do irmão Durval, é só uma ilustração. Eu sei que ele não é assim. Ele é um homem de Deus. Aprendi a te amar, viu, Durval? Você vai no meu coração, viu? Queridos, eu vivi uma outra experiência, escute só. Eu fui para um garimpo, chamado Garimpo do Lourenço. Isso no estado do Amapá. Eu estava em Santarém e eu ouvi falar que o apóstolo Marcelo Casagrande, um discípulo do Benihim, estava em Santarém. E eu senti vontade de ir lá assistir a pregação dele. O Espírito Santo falou: não, filho, não é a hora. Você vai encontrá-lo lá em Macapá. Escute que testemunho lindo isso. Eu estava em Macapá. Eu ouvi em um programa de rádio que o apóstolo Marcelo Casagrande está numa igreja. E eu fui assistir o culto com ele. E eu precisava viajar no outro dia para o Garimpo do Lourenço. Eu precisava de 500 reais para custear as despesas da viagem. Sabe o que aconteceu? Eu fui assistir o culto e quando terminou o culto, o apóstolo Marcelo Casagrande, ele me abençoou com 500 reais, o dinheiro que eu precisava para ir para o garimpo, aonde eu fui, passei uma semana e ganhei 35 almas para Jesus. 35 almas para Jesus. O que você precisa entender é que o dinheiro que Deus coloca na sua mão não é para você esbanjar. Não é para você ostentar: eu sou o cara. Eu uso um sapato, meu irmão, é 500 pau meu sapato. Não é para isso. Não é para isso. É para você ser fonte de bênção. É para você ser fonte de bênção para o seu irmão e para a obra de Deus. Olha que testemunho lindo. Lá no garimpo, no dia que eu cheguei no garimpo, o Senhor mandou eu dar o meu perfume para o dono da casa que eu fiquei hospedado. Irmão, eu tenho um mistério com esse negócio de abençoar os outros, meu irmão. Pense no homem que é apaixonado por abençoar os outros, sou eu. Jesus disse que é dando que se recebe, é abençoando que se é abençoado. Como é que você quer plantar? Como é que você quer colher, meu irmão, se você não planta? Às vezes você está doente, aí ninguém vai te visitar. Aí você fala: eu não vou mais nessa igreja porque ninguém me visitou. Você não vai visitar as pessoas que estão doentes, como é que você quer receber visita? Você não se preocupa com os outros, como é que você quer que os outros se preocupem com você?
Mateus capítulo 7, versículo 12. Faça aos outros o que você quer que eles façam para você. Vamos parar de viver uma vida de demagogia. Vamos parar de viver uma hipocrisia. Queridos, sabe por que Deus me mandou eu dar o meu perfume? Escuta, que testemunho lindo. Passamos uma semana. E aí eu fui chamar o pastor da igreja, porque eu aprendi com os meus líderes a honrar os pastores, os líderes. Aqui em São Gonçalo, o meu pastor é o pastor Alan. Meu irmão, eu posso vir aqui quantas vezes for, mas eu tenho que vir aqui falar com o pastor Alan. Eu posso pregar em qualquer igreja em São Gonçalo, mas o pastor Alan precisa ser avisado, ele precisa saber que eu vou estar aqui. Eu preciso honrá-lo como meu pastor. Hoje eu até brinquei com ele, né? Dia dos Pais, ele tem 46, eu tenho 43. Eu falei, você quer ser o meu pai? Ele falou, mas não dá. Ele falou, não dá. Eu tinha que ter tido você com 3 anos de idade. Eu falei, então tá bom, vamos ser irmão então. Queridos, que coisa linda. Aí eu chamei o pastor para ir receber as almas que eu ganhei. Sabe o que o pastor falou para mim? Não tenho tempo. Não tenho tempo. Vai lá para o meu gabinete e manda as almas lá. Manda as pessoas irem falar com você no meu gabinete. Queridos, se você é pastor e não tem tempo de visitar as almas, se você não tem tempo de cuidar das almas que o Senhor coloca para você cuidar, então para de ser pastor. Para com isso. Irmão, aquilo me deu uma ira, aquilo me deu uma ira santa, meu irmão. Mas me deu uma ira santa. Falei para o irmão, irmão, pega esse carro, vamos embora. Naquele dia, eu agi pela emoção. Eu não consultei a Deus. Fui-me embora. Josué capítulo 9. A palavra de Deus diz que Josué foi enganado pelos gibeonitas. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Aí fomos embora, irmão. Quando chegou no meio da viagem, meu irmão, o carro, quebrou. E pense num lugar que tem onça. Pense num lugar que tem onça, meu irmão. E uma onça gosta de gordo, hein? De gordinho, meu Deus. Aí o irmão falou assim, irmão, eu vou fazer o seguinte, eu vou atrás de socorro e você vai ficar aqui no carro. Eu falei igual Eliseu. Quando Elias disse, fique aqui que eu vou até o Jordão, Eliseu falou assim, negativo. Eu não vou deixar você ir não, eu vou junto com você. Eu fiz igual Eliseu, falei negativo, aqui só eu não fico. Orar e vigiar, meu irmão, não quero ser comida de onça não. Você ri porque não foi com você. Irmão, passamos o dia inteiro, irmão. Fome, meu irmão. Eu até brinco com o pastor Alan, lá tem um mosquito chamado... como é que você chama o mosquito aqui? Lá a gente não chama não, lá eles são de saliente que eles são. Lá a gente não chama não, eles são atrevidos, eles vão. Só para descontrair. Lá, irmão, tem carapanã, que é o mesmo pernilongo que vocês chamam aqui. Rapaz, eu me divirto com o pastor Alan. De vez em quando eu estou lá no banheiro, eu escuto o pastor... Que é isso, meu Deus do céu? O pastor Alan com aquela raquetezinha, eu falei, esse aí não aguenta passar 1 minuto lá no Pará. Se você for no Pará, pastor Alan, você vai pedir para vir embora na hora. Você vai pegar o beco na hora, porque lá o que tem de mosquito, meu irmão. Queridos, aí sabe o que aconteceu? Passamos o dia inteiro lá. Aí de repente passou uma caminhonete. Aí o motorista falou assim, a solução para vocês é voltar. Eu falei, não volto não. Falou, a solução é voltar. O Espírito Santo falou assim, volta. Aí entramos no carro. Eu ia falar de Jesus para o motorista. Aí o Senhor falou assim, não, hoje não, amanhã. Eu falei, Senhor, tua palavra diz que para pregar a palavra em tempo e em fora de tempo. Escute, que coisa linda. Aí ele cobrou R$500 para rebocar o carro até a cidade. Quando nós chegamos lá, que eu contei para o irmão, nós contamos para o irmão o que tinha acontecido. O irmão que ganhou o meu perfume, ele disse, aqui está os R$500 para vocês pagarem para levar o carro até a cidade. Queridos, eu entendi que Deus, Ele mandou eu dar o meu perfume, porque Ele sabia que eu ia precisar de um socorro, Ele sabia que eu ia precisar colher. Deus manda você plantar e você não planta, e às vezes você precisa colher e você não colhe, porque você não ouve a voz de Deus. É forte demais esse testemunho, irmão. Aí voltamos, puxamos o carro.
Chegamos em Macapá, levamos para a oficina. Sabe quanto custou o conserto do carro? R$1.000. O dono do carro não tinha, eu também não tinha. Falei, e agora, Jeová? Aí o Senhor falou assim, vai ganhar almas. Aí eu chego em Laranjal do Jari, irmãos, e Deus me leva na loja de um irmão, um empresário. Ele é pobre, ele só tem um posto de gasolina, um hotel e uma loja de peça. Aí Deus me leva lá, Deus me manda ir lá nesse empresário dizer para ele dar R$1.000 para consertar o carro do irmão. Mas profeta que intercede pelo próximo, que desperta a igreja para viver o amor, não é considerado por muitos como profeta. Ele me chamou de mercenário, irmãos. Ele não falou na minha cara, mas falou para outras pessoas. Falou, irmão, eu não tenho. Como é que um homem que tem um hotel, um posto de gasolina e uma loja de peça de carro não tinha R$1.000 para consertar o carro que estava fazendo a obra de Deus? Aí o Senhor falou assim, filho, vai ganhar alma. Eu vou te dar uma grande lição, você vai ver o que vai acontecer. Irmão, só num dia só eu ganhei 17 almas. Só num dia eu ganhei 17 almas para Jesus. Queridos, chegou o dia de eu voltar para Macapá. Irmãos, eu só via gente metendo a mão no meu bolso e colocando dinheiro no meu bolso. Gente metendo a mão no meu bolso e colocando dinheiro no meu bolso. E eu sabia que eu tinha um compromisso de consertar o carro do irmão. E eu fui para Macapá, de Laranjal do Jari, dá mais ou menos 12 horas de viagem. Eu não tomei um café, eu não tomei uma água para não descompletar o dinheiro. Eu não sabia quanto que eu tinha no bolso. Eu sabia que eu tinha um dinheiro no bolso, mas não sabia quanto era. Quando eu cheguei na rodoviária, eu peguei um táxi. O Espírito Santo falou assim, filho, o dinheiro que você tem dá de você pegar um táxi. Eu peguei o táxi, comecei a falar de Jesus para o taxista. Eu falei para ele sobre a realidade do inferno. Ele dizia para mim que ele acreditava que o inferno era aqui na terra. Eu falei, meu irmão, se o inferno fosse aqui, eu não queria ir embora dele nunca. E quando eu desci do táxi, aquele homem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não entendeu? Quando eu desci do táxi, aquele homem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aí eu pedi para o irmão, conta esse dinheiro aqui. Quando ele contou, sabe quanto tinha na minha mão? Tinha R$1.000. Era o dinheiro que o irmão precisava para consertar o carro. Naquele dia, o empresário não deu, mas o Espírito Santo providenciou, porque a obra é dele e a obra dele não para. Queridos, nós precisamos ser canal de bênção. Jesus quer te abençoar financeiramente, mas não é para você se inchar e andar igual aquele sapão lá da Amazônia, orgulhoso porque tem um carro bom para andar, orgulhoso porque tem uma mansão para morar. Não é não, irmão. O dinheiro que Jesus quer colocar nas suas mãos é para você investir no reino de Deus. Quando Jesus disse para aquele rico lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 em diante, ele disse para Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou sobre os mandamentos, ele falou, eu tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus falou assim para ele, ainda falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Só que tem gente que prefere dar dinheiro para os ricos. Tem gente que prefere dar dinheiro para os ricos. Tem gente que prefere dar presentes caros para pastores, carrões, mansões para pastores, cheque com valor alto. Irmão, não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que você não tem que honrar os seus pastores. Pelo amor de Deus. Não vai me entender mal, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo para você é que muitas vezes, ao invés de você abençoar quem já tem, abençoe quem não tem. A Bíblia diz em Provérbios 19, 17, quem dá aos pobres empresta a Deus. Irmão, o único banco que eu já vi, que eu já depositei R$70 e ganhei R$500 foi no banco de Deus. Deixa eu terminar esse testemunho para você ver, ó. Eu anotei, está aqui, ó. Um monte de testemunho, nem vou contar tudo. Não dá tempo. Está no livro. Aí, irmãos, passou um tempo, mais ou menos 2 meses. Aí Deus me leva de novo em Laranjal do Jari.
e eu vou para a casa do irmão Sebastião. Lembra do irmão que consertou o carro a primeira vez? Quando eu chego na casa do irmão Sebastião, sabe o que ele estava usando para iluminar a casa dele? Vela. Falei: ô irmão Sebastião, o que aconteceu com a energia? Eu até brinquei com ele. Eu olhei aqui e vi tudo escuro. Aí ele falou: não, irmão, aconteceu um problema aí, mas já está sendo resolvido. O Espírito Santo falou assim: a energia dele está cortada. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Leva ele lá na casa daquele empresário que você foi a primeira vez para consertar o carro, ele não consertou. Chama o meu servo, não conta nada para ele e diz para aquele empresário que eu estou dando a segunda oportunidade para ele viver o amor, porque o que ele tem não é dele, o que ele tem é meu. Eu coloquei ele para administrar aquilo que é meu, e se ele não viver o amor, eu vou tirar o que ele tem e colocar nas mãos de outra pessoa. Que você tem não é seu, irmão. Que você tem é de Deus. Deus te colocou como administrador. Só isso. O que você tem não é seu não. O que você tem é de Deus. Irmão, que tarefa difícil, hein? Aí eu dei uma de Jonas. Falei: não vou não. Não vou não, Espírito Santo. Vai. Irmão, foi uma luta terrível a noite inteira. O Espírito Santo falando vai, eu dizendo não. O Espírito Santo falando vai, eu dizendo não. E você fala: irmão, mas como é isso? Irmão, de vez em quando eu tenho umas lutas também. Porque eu fui considerado como um falso profeta. Eu fui considerado como um mercenário por aquele homem. E agora eu tinha que ir lá de novo. E a tarefa era árdua. Falei: irmão Sebastião, eu preciso que você me leve na casa do irmão fulano de tal. Ele falou: posso te levar. Ele falou: vou te levar na loja dele. Tá bom. Quando eu cheguei lá, aí o homem veio e falou assim: e aí, profeta de Deus? O Espírito Santo falou: fala para ele parar, fala para ele não te chamar de profeta, porque não é assim que ele te vê. Ele não te vê como profeta. Fala para ele não te chamar de profeta. Eu falei: irmão, não me chame de profeta, porque não é assim que você me vê. Eu falei: eu tenho um recado de Deus para você. Ele falou: pode falar. Eu falei: é lá na sua casa. Ele falou: então entra aqui no carro. Aí ele falou: irmão, você vai esperar aqui? Eu falei: não, ele vai com a gente. O irmão Sebastião não sabia de nada. Quando eu cheguei lá, eu falei: irmão, o senhor lembra daquele dia que eu fui lá na sua loja, pedi para você consertar o carro do fulano? Ele falou: ah, irmão, pois é, irmão, você sabe que a crise está difícil, R$1.000 é muito dinheiro, eu não tenho. Eu falei: irmão, você não deu porque você não quis. R$1.000 para você não é nada. Eu falei para ele: agora tem uma coisa que eu vou dizer para você. Se você quiser acreditar, acredita. Se você não acreditar, é problema seu. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dar uma oportunidade de você viver o amor ao próximo. Você não aguenta ser pobre. Você não sabe o que é ser pobre. Você não sabe o que é ficar sem comida em casa. Se você ficar, você pode até se matar. Eu falei: tá vendo esse irmão aí? Ele falou: tô. O que tem? Eu falei: o Espírito Santo de Deus mandou eu trazer ele aqui. E o Espírito Santo de Deus falou para você pagar a energia desse homem, porque ele está precisando pagar a energia dele, e ele não tem condições de pagar a energia dele. Sabe o que o irmão Sebastião tinha feito? Ele já tinha dado 2 carros na obra de Deus. 2 carros na obra de Deus. 2. E agora estava passando necessidade. Mas ele tinha plantado no reino de Deus. E porque ele plantou, o Senhor preparou o dia para ele colher. Quando ele mais precisou, o Senhor chegou e socorreu. A Bíblia diz: o meu socorro eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do céu. O meu socorro vem do Senhor. Mas como você quer o socorro de Deus, se você não faz a vontade de Deus, se você não faz aquilo que Deus manda você fazer? Como é que você quer o socorro de Deus? Queridos, um dia eu fui numa igreja. Está tudo no meu livro essas experiências. Eu fui numa igreja. E quando eu cheguei lá, o pastor começou a dizer que não tem mais profeta, que todos os profetas são usados pelo diabo. Ele falou assim mesmo: não tem mais profeta. Se você procurar em 500 igrejas, você não vai encontrar um profeta, é tudo do diabo. Eu falei: meu Deus. O Espírito Santo falou assim: vai lá e confronta. Eu falei: não vou não, Senhor. Ele falou assim: hoje em dia não tem mais homem de Deus não. Não tem mais profeta, não existe mais isso não. É tudo do diabo.
Os profetas são tudo mentiroso, tudo ladrão, é tudo do diabo. Meu irmão, a gente não pode generalizar, meu irmão, porque a Bíblia diz que tem o joio, tem o trigo. Tem profeta de Deus sim, tem falso profeta, tem, mas também tem profeta de Deus. E Deus quer te levantar como profeta nesta noite. Deus quer te levantar como boca de Deus nesse lugar. Deus quer levantar você como profeta. Aí, irmão, o bonitão aqui não achou o que fazer, falou assim: Deus, se é para mim falar com ele, o senhor vai fazer, ou ele ou a mulher dele me chamar lá na frente. Para que eu fui fazer isso, meu irmão? Para que eu fui falar isso? A mulher dele pregou, quando ela terminou a pregação, ela apontou para mim e disse: ei, varão. Ela falou com a da minha camisa, a irmã que estava do meu lado falou: é para você que ela está falando. Eu falei: lá vem chumbo grosso. Ela falou assim: Deus te deu uma palavra, não sai daqui sem entregar o que Deus mandou você falar. Eu falei: eu estou frito. Agora eu estou frito. Ela falou: não sai daqui sem antes você entregar o recado que Deus mandou você entregar. Ela falou: vem aqui na frente. Eu falei: ai, ai, ai. Quando eu cheguei lá, aí eu falei para o pastor com muito amor. Ele falou assim: que nada, rapaz, você é um mentiroso, você é um falso profeta também. Sabe por que tu é cego? Tu é cego porque tu pecou. Eu falei: misericórdia, meu Deus. Ele falou: tu está endemoniado, rapaz. Tu está endemoniado, sai de dentro da minha igreja agora. Ele falou assim: vamos fazer um desafio? Vamos orar para cair fogo do céu. Aí quando eu ia abrir a minha boca para dizer vamos, o Espírito Santo falou: não, faça isso não, porque se você fizer ele vai morrer. E eu tinha 100 reais no meu bolso. O Espírito Santo pega e fala assim: dá os 100 reais para ele. Eu falei: meu Deus, ainda vou ter que dar o meu dinheiro para ele? Você ri porque não foi com você, irmão. É sério isso, é muito sério isso. Rapaz, eu peguei o dinheiro, falei: varão, deixa eu falar uma coisa para você. Existem profetas de Deus sim. Não fala contra os profetas, não blasfema contra o Espírito Santo. Fui embora para casa. Mas pensa como que foi triste. Arrasado, meu irmão, arrasado. Quando eu cheguei em casa, irmãos, escute só que coisa linda. Há um dia atrás, um dia antes, eu tinha orado por uma senhora que ela não conseguia andar, e Jesus curou ela. Ela foi curada. Escute que coisa linda, que coisa linda. Cheguei em casa, irmão, não quis nem comer. Tão desgostoso que eu estava, tão triste que eu estava. Eu deitei. Quando eu deitei, irmão, que eu comecei a cochilar, alguém chegou e começou a enfiar prego nas minhas pernas. Alguém chegou e começou a enfiar prego nas minhas pernas. E aquilo doía, irmão, foi uma dor que eu nunca tinha sentido em toda a minha vida. Que dor terrível. E eu ouvi uma voz dizer assim: esta é a dor que eu senti na cruz do Calvário. Essa é a dor que eu senti quando os homens me crucificaram. Ele disse: quando você pensar em me desobedecer, quando você pensar em retroceder, quando você pensar em me deixar, lembre-se desta dor que eu senti por você lá na cruz do Calvário. Eu vivi essa experiência. Quando eu acordei, alguém batendo na porta, sabe quem era? A irmãzinha que tinha sido curada. Sabe o que ela foi fazer? Ela foi lá me visitar e me levar uma oferta de 150 reais. Você não entendeu? Ela foi me visitar e levar uma oferta de 150 reais para mim. O Espírito Santo de Deus falou para mim: filho, isso é para provar que eu estava com você naquela hora. O Espírito Santo falou: fui eu quem mandou você falar o que você falou. Queridos, para encerrar, eu quero contar mais 2 testemunhos só. O Sebastião. Oi? Sebastião. Ah, o Sebastião, verdade. O Sebastião chorou igual o menino, irmão. E o homem pagou a energia dele, é claro. Ah, sabe quanto custava a energia dele? Vocês lembram que o primeiro valor era R$1.000, não era? Sabe quanto custava a energia do irmão? R$2.500. Não pagou 1.000, pagou 2.500 para deixar de ser besta. Queridos, o que você tem não é seu, o que você tem é de Deus, e Deus colocou você para administrar, só isso. É forte, irmão. É forte isso. Está no meu livro, irmão. Essas experiências estão no livro. Queridos,
Vou contar o último testemunho de hoje. Terminou a política em 2004. Aí, irmão, eu liso, sem dinheiro. Minha esposa desempregada. De manhã, aí nós fomos para o culto à noite. Lá no culto, o Espírito Santo me fez lembrar do que ele havia me ensinado a plantar. Ele falou assim: filho, você quer ser abençoado? Eu falei: quero. Pega a sua televisão e dá na obra. A Rádio Clube de Itaituba, que é a rádio que eu fiz programa lá durante muitos anos, o pessoal estava fazendo campanha para comprar o transmissor da rádio. Aí o Espírito Santo falou assim: dá a sua televisão para ajudar a comprar o transmissor da rádio. Aí eu fui para casa, né? De manhã cedo a minha esposa falou: não tem nada para comer, só tem um mingau das crianças. Eu falei: aleluia. Quando eu entrei no banheiro para tomar banho, o Espírito Santo falou: filho, você quer ser abençoado? Eu falei: quero. Ele falou: então faça o que eu te pedi ontem à noite. Irmão, quando eu saí do banheiro, eu falei para minha esposa, ela era uma mulher de fé. Ela disse: pode dar a televisão. Eu queria que alguém fizesse as contas aí, para no final, você que vai fazer a conta, você vai subir aqui e você vai dizer para mim quanto deu tudo. Eu quero que você vá somando valor por valor. Presta atenção nesse testemunho lindo. Aí eu fui, levei a minha televisão e entreguei lá na Assembleia de Deus, na cidade de Itaituba, no estado do Pará, na terceira rua do bairro Bela Vista. Irmãos, eu não tinha nada para comer em casa, escute. Aí um vereador amigo meu foi no meu programa de rádio ser entrevistado por mim. Quando terminou o programa, ele foi me deixar em casa. Quando ele chegou lá em casa, ele me deu R$150. Soma aí, por favor. Vai somando aí, R$150. Aí ele falou assim: Reginaldo, você está pagando aluguel? Eu falei: tô. Quanto é que você paga? Eu falei: eu pago R$150. Ele falou: eu vou pagar o seu aluguel durante 1 ano. Vai somando aí, 150 vezes 12. Ele falou assim: Reginaldo, eu tenho um presente para ti, rapaz. Vai amanhã comigo lá no meu gabinete. Ele falou: eu tenho tentado falar contigo e não consigo falar com você. Quando eu cheguei lá no outro dia, ele tinha comprado um telefone celular para mim que custou R$300 na época. Vai somando aí, por favor. Aí ele falou assim: mas tem mais um presente que eu quero te dar. Eu falei: o quê? Ele falou: eu quero te dar um terreno. Ele me deu um terreno no valor de R$3.000. Soma aí. Vai somando aí. Aí, irmãos, eu fui na loja de um rapaz para fechar um patrocínio para ele anunciar no meu programa. Ele falou: Reginaldo, eu não estou podendo agora, porque eu ainda não inaugurei o meu posto. Ele falou assim: mas eu sei que a política terminou e eu sei que você está passando, eu sei que está difícil para você. Ele falou: ó, eu sei que você não pede, eu nunca vi você pedindo dinheiro, eu já vi você ajudando as pessoas, mas eu senti, rapaz. Ele falou: Rosa, vem cá, Rosa. Quando a Rosa veio com R$100 e me entregou. Ele tinha mandado a Rosa pegar R$100 na gaveta e me entregar. Vai somando aí, R$100. Eu ia passando em frente à loja do irmão Aderson, dono de uma loja chamada Fricom, que fica na rua Nova de Santana, na cidade de Itaituba, no estado do Pará. Ele trabalha com frios. Ele falou assim: irmão, eu quero falar com você. Ele falou assim: eu tenho um projeto de manter 18 missionários na obra, e o Senhor me disse que você é um deles. Ele falou: qual é a tua maior necessidade? Escute. Minha esposa estava fazendo faculdade, a primeira. Nós pagávamos R$248. Faltavam 2 anos. Ele falou: pode vir pegar todo mês, pode vir pegar os R$248, que eu vou pagar a faculdade da sua mulher. Soma aí, meu irmão. 248 vezes 24. Alguém soma aí para mim, por favor. Soma tudo aí, soma tudo aí. Queridos, abre a sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 30, para encerrar. Marcos 10, 30. Sabe aquele jovem rico? Bobão, abestalhado. Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem e dá o dinheiro aos pobres. Jesus não disse: vai, vende tudo que tu tem e dá aos ricos, não. Ele disse: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21, Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça e o ferrugem rói. Ele disse: mas ajuntai tesouro no céu. E ele disse: aonde estiver a sua riqueza, aí está o seu coração, está o seu tesouro. Sabe o que Jesus disse em Marcos, capítulo 10, no versículo 28 em diante? Pedro disse para ele: Senhor, nós largamos tudo para te servir. Jesus disse: em verdade vos digo,
que aquele que não deixar, olha, ele vai falando casas, terra, dinheiro, filho, pai, ele fala assim, por causa de mim, não é digno de mim. Mas aquele que deixar todas essas coisas, ele vai falando, e sabe o que Jesus disse? Receberá muito mais, escute, receberá 100 vezes mais, ainda nesta vida, ele disse, ainda nesta vida, e também perseguições, e por fim a vida eterna. É por isso que eu sei que o que o Senhor tem para mim é grande, e o que Ele vai colocar nas minhas mãos não é meu, o que Ele vai colocar nas minhas mãos é dele. Eu serei apenas um administrador do Senhor. Queridos, alguém somou tudo? Alguém somou? A pessoa que somou, corre aqui rápido para me encerrar. Corre rápido. Você que somou, vem aqui rápido. Eu quero que você diga para a igreja quanto foi que deu. Deu 11.152. Ah, você somou mais 150, né? Tá certo. 11.302. Obrigado. 11.302. Sabe quanto custou minha televisão? Pode aplaudir, irmão. Pode aplaudir o Espírito Santo, porque, irmão, eu vivi essa experiência. Sabe quanto custou minha televisão? 600 reais. E quem pagou foi o próprio Espírito Santo que pagou para mim. Queridos, não tenha medo de investir no reino de Deus. Não tenha medo de ser fiel ao Senhor. Queridos, isso é muito sério, mas você precisa saber onde você está investindo. Aonde você está investindo o seu dinheiro. Irmãos, eu não ouvi isso no Fantástico. Eu não ouvi isso no Jornal Nacional. Eu não ouvi isso na Rede Globo. Eu não li isso em gibi. Eu não li isso na revista Isto É. Eu não li, qual é o nome da revista mais famosa que tem? A Veja. Eu não li isto na Veja. O Espírito Santo me fez viver essas experiências. Você pode viver muito mais. Você também pode ser um homem, uma mulher de Deus que tenha experiências com Deus. Aplaude ele mais, vai. Aplaude mais, vai. Aplaude. Aplaude ele, vai. Aplaude ele, aplaude. Ele merece. O Espírito Santo de Deus merece. Esse é o Deus que eu sirvo, irmão. Esse é o Deus que você serve. Tem alguém aqui nessa noite? Que ainda não aceitou Jesus? Que ainda não serve esse Deus que eu falei hoje à noite? Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de viver essas experiências? Não venha para Jesus por causa disso, não. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e todas as coisas vos serão. Mateus 6:33. Parabéns. Queridos, eu quero fazer um desafio para você. Fique de pé nessa noite. Eu queria chamar aquela irmã rapidinho. Aquela irmã que cantou aquele hino. Quem já pisou? Vem cá, irmã. Rapidinho, rápido. Se você ainda não aceitou Jesus, se você ainda não conhece esse Jesus que eu falei dele hoje à noite, eu quero te convidar, eu quero fazer um desafio para você. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. E você que não tem sido fiel a Deus, tem retido aquilo que é de Deus, não tenha vergonha não, vem aqui na frente, vem. Vem aqui na frente, eu quero orar por você nessa noite. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você nessa noite. Eu tenho o dom da prosperidade, mas eu não uso esse dom, irmão, para extorquir ninguém. Eu não uso esse dom para enganar ninguém. Eu uso esse dom para viver, para fazer a obra de Deus. E eu vou orar por você nessa noite. E a minha oração é, se você estiver pronto, o Espírito Santo te dá a unção da prosperidade. Se você não te der, meu irmão, se você não estiver pronto, para Ele dar para você só o necessário para você viver. Se for para você se perder, é melhor que Ele não dê para você esse dom. Não é todo mundo que está preparado para ter esse dom, não. Tem gente que sobe a cabeça, irmão. Eu não faço campanha. Eu não prego em campanha para ganhar dinheiro. Eu nunca aceitei um convite. Eu jamais vou aceitar um convite para ir fazer campanha financeira para ganhar dinheiro. Jamais. Nunca. Eu nunca vou fazer isso.
Queridos, feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Antes de nós adorarmos, repitam comigo todos: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que sou pecador e que preciso da sua misericórdia e do seu perdão. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, e nesta noite eu renovo a minha aliança com o Senhor. Senhor Jesus, por favor, apague os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, e faça morada para todo sempre no meu coração. Senhor Jesus, eu te confesso nesta noite como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Jesus, me ensina a caminhar na tua verdade. Me ensina a ser fiel ao Senhor até que o Senhor volte para me buscar, ou até que eu morra. Tem alguém que repetiu essa oração pela primeira vez? Você que não era crente, você que nunca tinha feito essa oração, tem alguém que repetiu essa oração pela primeira vez? Levante sua mão. Se tem alguém, por favor, me avisa se tem. Tem alguém que repetiu essa oração pela primeira vez? Tem alguém que estava desviado e repetiu essa oração de reconciliação? Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Tem irmãos aqui na frente? Amém. Vamos ministrar oração sobre você, mas vamos adorar o Senhor primeiro.